Galera, vamos para a palavra. Hoje, quem vai compartilhar a palavra é o nosso discipulador Gabriel. Pastor Gabriel, em breve, quem sabe, né? Ó, presta atenção. Pastor, quando a gente fala pastor aqui, é claro que nós temos os pastores ordenados. Então, eu sou um pastor ordenado, pastor Leonardo é um pastor ordenado. Mas pastor é função na igreja. Então, se você cuida de pessoas, você é pastor. Então, pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que apacenta. Então, nós temos líderes de células aqui, nós temos discipuladores, que são cargos, mas a função ministerial é uma função pastoral. Então, se do seu lado aí tem um líder de célula, ele é um pastor. Se do seu lado aí tem uma pessoa que cuida de pessoas, se cuida de pessoas, é pastor. É claro que como uma ordenança e uma ordem, através da vida da igreja, se provou na história que nós ordenamos pastores, ok? Ao ministério em específico, para que haja uma linha, uma cadeia de autoridade. Mas é óbvio que todos nós somos pastores, todos nós podemos profetizar. Você é um ministro da parte de Deus, amém? Você crê nisso? Por isso eu creio que o Gabriel, apesar de como cargo ele ser um discipulador, ele é um pastor. Assim como tantos outros homens, mulheres de Deus que estão aqui, jovens e adolescentes, amém? Vamos orar pela vida dele em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor o usa e vai continuar usando. Pai, eu quero orar pela vida do Gabriel, que o Espírito do Senhor possa ser com ele, assim como o Senhor já é. Porque eu creio, Senhor Deus, que o Senhor usou, o Senhor ungiu, o Senhor separou o Gabriel para poder compartilhar daquilo que é mais importante, que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho puro e simples. Por isso, Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa falar conosco através da sua vida, que o poder do Senhor possa se aperfeiçoar em sua fraqueza, e que a graça do Senhor inunde esse lugar através da sua vida, Pai. Nós declaramos como igreja que bendito é o Gabriel, porque ele vem em nome do Senhor, para compartilhar e ser boca de Deus para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz em estar aqui com você nessa noite. Tenho certeza que o Senhor ele vai falar grandiosamente com as nossas vidas. Eu estava ali, sabe, me derramando diante do Senhor. Que culto, que louvor. Não é verdade? Que presença, irmãos. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Fala assim, olha, aleluia. Aleluia. Muito bom. Então, sem mais delongas, eu queria convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós iremos ler o versículo 1 e 2. Sabe, meus irmãos, existem dias que você não enfrenta apenas um inimigo. Existem dias que você acaba enfrentando uma multidão, não é verdade? É tanto problema, é tanta coisa que acontece às vezes em uma semana, em um mês, não é verdade? Que você fala assim, Jesus, o que eu fiz? Achando que aquilo é consequência se você fez alguma coisa ou não. Tem dias que realmente é muito difícil. Mas hoje eu quero, através da palavra, sabe, de hoje, falar com você sobre uma estratégia. O nome dessa estratégia tem até a ver com o tema da palavra. O tema da palavra de hoje é o som que derruba exércitos. Existe um som que derruba exércitos. E eu quero compartilhar isso com você hoje, sabe? O aleluia, ele significa louvor a Deus. É louvar ao Senhor. Esse é o significado do aleluia. E na Bíblia você vai ver muitas vezes isso acontecendo. Na Bíblia você vai ver muitas vezes as pessoas falando aleluia. Você vai ver muitas vezes as pessoas elas louvando ao Senhor. E o texto que nós vamos ler agora, ele fala exatamente sobre isso. Um rei que se chamava Josafá estava cercado não apenas por um inimigo, mas por 3 inimigos. Quantos inimigos? 3 inimigos.
E a única alternativa que ele tinha naquele momento ali era o quê? Era louvar ao Senhor. Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: olha, uma grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. Até aí tá bom. Vamos, nos assentar para que nós possamos introduzir a palavra de hoje. Como eu falei para você, muitas vezes acontecem em nossas vidas situações que nós nos desesperamos. Com Josafá aqui não foi diferente. Porque Josafá estava reinando em Judá. E Judá era uma tribo pequena até então, não tinha muitos recursos próprios. Era uma das 12 tribos de Israel. E Judá, nesse momento, quando Josafá, ele reinava aproximadamente 9 anos antes de Cristo. O que estava acontecendo aqui? Não veio apenas um inimigo ameaçar a tribo de Judá, o reino de Judá. Eu falo para você que nas condições que Judá estava nessa época, com certeza, se viessem apenas um inimigo e combater Judá, humanamente falando, certamente perderia. Mas a palavra relata que vieram 3 inimigos combater contra Judá, contra o rei Josafá. Um desses inimigos, segundo Crônicas 20, diz que um desses inimigos era o povo de Amon. Amon aqui na palavra aponta para aquele inimigo da afronta, para aquele inimigo da intimidação. E Amon, a palavra relata que foi combater contra Judá. Era um dos povos que se levantou contra Judá nesse dia. Amon era descendente da filha de Ló. Você vai poder acompanhar isso em Gênesis. Se você ler em Gênesis, você vai ver que Amon, eles são descendentes da filha de Ló, vem dessa linhagem. E ele tem um histórico. Esse povo tinha um histórico exatamente de humilhar o povo de Israel. Amon, ele nos traz nessa noite um significado espiritual muito grande. Amon, ele vai apontar para ataques mentais, psicológicos, para afrontas, que muitas vezes atacam os jovens do Senhor, os homens e as mulheres de Deus. Então, quando você vai olhar para a vida, para o povo de Amon, você vai ver isso, um povo que tinha esse histórico, um povo que era literalmente especialista, meus irmãos, em humilhar o povo de Israel. Amon, ele representa aqui uma guerra na mente, um campo de batalha. E muitas vezes Amon, ele vem contra nossas vidas. Tem pessoas que as suas maiores guerras são na sua mente. A maior guerra da vida de muitas pessoas está aqui, na sua mente. Amon, muitas vezes, ataca a vida de muitas pessoas na sua mente, nos seus pensamentos. Mas a palavra do Senhor, ela relata que também veio um segundo, exército. Um segundo exército, um segundo povo
que veio aqui para poder combater Israel, Judá nessa época. E esse povo era o povo de Moabe. Moabe, a palavra é muito clara. Quando você vai ver sobre o povo de Moabe, você vai ver que Moabe, ele vai apontar, sabe, muitas vezes para a carne. Ele vai apontar para sedução. E Moabe veio atacar também o povo de Israel. A origem de Moabe também, ela vem, sabe, das filhas de Ló, da velha aliança. E muitas vezes você vai ver o histórico. E esse histórico é um povo que muitas vezes seduziu Israel no passado. Você pode acompanhar Números 25, versículo 1 e 3. Você vai perceber e entender o que eu estou te falando. Aqui, meus irmãos, Moabe também nos traz um significado espiritual muito grande. Moabe, ele vai falar do orgulho. Moabe vai falar, sabe, da carnalidade. Moabe vai falar de alianças erradas. E muitas vezes Moabe também se levanta contra homens e mulheres de Deus. É o pecado da carnalidade, da imoralidade sexual. Moabe muitas vezes se apresenta diante de um jovem, de um homem, de uma mulher de Deus. Moabe muitas vezes se apresenta literalmente para isso. Moabe aponta para carnalidade. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que também um terceiro exército foi contra Israel. E o nome desse exército, o nome desse povo, era o povo de Amon. E Amon, quando você vai ver o histórico de Amon, você vai ver que o histórico de Amon aponta para afronta. Amon aponta para intimidação. Da onde era Amon? Amon também tinha, sabe, uma origem, que eles eram descendentes também da filha de Ló. Especialistas em também humilhar o povo de Israel. Amon também tem um significado espiritual muito forte, que são esses ataques. Então você vê que nesse momento Judá estava cercado com inimigos antigos, com inimigos que volta e meia retornavam para atacar Israel, para atacar Judá. Sabe, eu não sei a maneira como você entrou aqui hoje, ou se talvez você ainda tem uma dificuldade muito grande de viver com certos tipos de pecados de intimação. Esses pecados, sabe, de estimação, são pecados que volta e meia voltam a atacar você. Eu não sei qual é o exército que está atacando você nessa noite. Eu não sei se é uma guerra carnal que você está passando nesses dias. Juro que não sei se é uma guerra mental. Não sei se o inimigo está querendo envergonhar você nesses dias. Eu juro que não sei. Não sei. Mas eu vim aqui hoje como um profeta de Deus, para poder profetizar sobre a sua vida. Hoje o Senhor falou comigo: olha, você não vai subir ali apenas para pregar. Hoje eu quero, meu filho, que você profetize. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Eu vim aqui para falar para você que existe uma arma que pode fazer você vencer 1, 2 ou até 3 inimigos de uma vez só. Talvez é apenas Amon que está atacando a sua vida hoje. Talvez é apenas, sabe, os meunitas, ou muitas vezes nós podemos chamar esse exército, essa tribo também de Edom. Não sei se é o inimigo de Edom que está atacando você. Não sei se é esse exército que está atacando você nesses dias. Eu não sei se é Edom, eu não sei se é Moabe, eu não sei se é Amon. Eu sei de uma coisa:
existe uma estratégia e um som, que quando os céus ouvem esse som, independente de quantos exércitos, independente de quantos inimigos estão atacando a sua vida, todos eles batem em retirada, porque existe um som que quando o céu ouve, esses inimigos batem em retirada. É um som que derruba exércitos. E o nome desse som é aleluia. Existe um poder no aleluia, meu irmão. Quando você fala aleluia, quando você brada aleluia, que significa louvor ao Senhor, quando você louva o Senhor no meio das guerras, quando você louva o Senhor no meio da adversidade, quando você louva o Senhor no meio do problema, quando você louva o Senhor no meio da circunstância, quando você louva o Senhor no meio dos ataques espirituais, seja na sua carne, seja na sua mente, seja lá o ataque que for, seja se é um exército atacando, seja se é 2 exércitos atacando você, seja 3 exércitos atacando você, seja 5, 6, 7, 8, 10 exércitos que atacam você nesses dias, quando você diz aleluia, todos eles batem em retirada. Eu não esperava um outro brado nesse momento a não ser aleluia. Diga comigo, aleluia. Fala, aleluia. Fala mais forte, aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Agora, como um grande exército, você vai bradar juntamente comigo assim, olha, aleluia. Aleluia. Muito bom, o treinamento foi excelente, confesso. Só que agora não é eu só que vou profetizar, você também vai profetizar. Lembra de Moabe? Lembra de Amon? Lembra dos exércitos que estavam cercando Judá nesse momento? Acabei de falar para você. Agora eu quero que nesse momento você lembre dos exércitos que estão atacando você nesses dias. Feche seus olhos nesse momento. Comece a lembrar dos exércitos que atacam você nesses dias. É o quê? É uma batalha na mente? É a carnalidade? É a humilhação? Como o inimigo está tentando atacar você nesses dias? Você lembrou? Está lembrando do que está acontecendo nessa semana? Está lembrando agora o que está acontecendo nesse mês? Você está lembrando do que está acontecendo nesses dias na sua vida? Está lembrando? Então agora que você lembrou, você está de frente para esses inimigos. E você vai bradar comigo mais alto que você puder. Porque você não vai bradar como uma competição de quem dá o aleluia, de quem dá o brado mais alto. Você vai bradar não é para mim, você não vai bradar para o seu irmão, você vai bradar no 3, para o inferno ouvir o seu brado de aleluia, porque eu quero profetizar para você que enquanto você brada, esses inimigos estão nesse momento batendo em retirada da sua vida. Quando você sair desse culto, quando você descer essas escadas, esses inimigos não vão assolar mais a sua vida. Então no 3, você vai bradar para eles ouvirem o brado de aleluia. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode tomar o seu assento. É isso. Acabei a pregação. O que eu vou falar mais para você é aleluia, irmão, no meio da dificuldade. É aleluia no meio do problema. É aleluia no meio dos ataques espirituais. É aleluia. Este é o som que quando o céu ouve, ele se movimenta e faz o inimigo bater em retirada. Sabe, quando você olha para esse texto, ele é fantástico, riquíssimo, como todos os textos da palavra do Senhor.
E o texto, ele mostra aqui que o inimigo era real. Só que o texto também mostra que Deus também era real. Deus, ele também era real. Então existia literalmente uma ameaça, mas também existia um Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Existia uma ameaça na sua vida, mas existe um Deus. Você não vem aqui porque não tem nada para fazer. Você vem aqui buscar forças porque você sabe que existe um Deus. E o meu papel hoje é só te lembrar que existe um Deus na sua vida. A ameaça era real, meus irmãos, mas Deus, ele também era real. E ele era muito real. Então Josafá, ele teve aqui, quando você olha para o texto, uma reação. Só que com Josafá nós vemos que o medo virou busca. Você entendeu o que eu te falei? O medo, o receio, precisa virar busca nas nossas vidas, meus irmãos. Quando o exército ameaça as nossas vidas, a única coisa que nós temos que fazer é buscar o Senhor. O medo de Josafá virou uma busca. Quando você olha o texto aqui no versículo 3, o versículo 3 diz o seguinte, olha, então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. E o que ele fez? E se pôs, se colocou. Para quê? Para buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em toda Judá. Porque no meio da guerra, no meio do medo, no meio do ataque, o nosso papel não é murmurar. O nosso papel não é se trancar no quarto e ficar chorando. O nosso papel não é falar, eu acho que eu estou com depressão, eu acho que eu estou com ansiedade. O nosso papel, como jovens maduros, é buscar o Senhor com medo mesmo. Tá com medo? Vai buscar Deus, pô. Tá com medo? Brada! Aleluia! Tá com medo de quê? Se a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Tá com medinho de quê? Não entendo, eu não compreendo, eu não consigo entender. Ah, eu estou com medo. Ah, e se o quê? A palavra é mentirosa. A palavra diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra diz que você é forte. A palavra diz que você, jovem, já venceu o maligno. Aí eu te pergunto, está com medo de quê? Está recuado por quê? Está receoso por quê? Ao invés de estar bradando aleluia no quarto, está postando palavra menor, palavra, sabe, de intimidação e de vitimismo no status do WhatsApp, pô. Ao invés de estar confiante e posicionado, não, está lá no status, sabe, postando, sabe, ai, poxa, Senhor, me ajuda. Pô, você não tem que postar nada para as pessoas verem que você está com medo, eu estou com receio. E amigo, o que está acontecendo? O teu posicionamento é o de um jovem forte. Amém. Se for para postar, sabe, alguma coisa lá no teu WhatsApp ou no teu Facebook, tem que ser assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Se for para postar, posta isso. Olha, eu não vi status de ninguém essa semana, tá? Deus mandou falar, eu estou falando. Eu nem vejo status, Jéssica sabe. Tem uma coisa que eu nem vejo, é status do WhatsApp. Mas você entende? Então o que Josafá fez? Josafá, a palavra é clara. Ele não temeu, ele se pôs a buscar o Senhor. Se fosse a metade de um desses exércitos, era certeza que Judá, ele iria perder. Era certeza. E ó, eu não coloquei o cronômetro, vai começar agora, tá?
pregação. Era certeza que Josafá ia perder e Judá iria perder. Mas a palavra é clara. Josafá ele até temeu, porque, cara, quem não iria temer 3 povos, 3 potências, 3 tribos mega potentes foram atacar Judá. 3 tribos estavam avançando contra Judá, e de uma maneira repentina. É óbvio que ele ia temer. Ele pensou, caramba, e agora o que vai acontecer? Mas ele bradou. A palavra é clara, não é eu que estou falando. 2 Crônicas 23. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Calma aí. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então Josafá teve medo, mas se pôs a buscar o Senhor. Então Josafá teve medo. Está escrito medo. Até ficou com receio. Mas se pôs a buscar ao Senhor. Josafá ficou até com medo, mas ele foi buscar Deus. E ele foi convocar o povo para um jejum, porque naquele momento ele só poderia depender de Deus. Certos ataques vêm em nossas vidas exatamente para a gente lembrar que somos dependentes dele. Não é porque você fez algo de errado que o Senhor está castigando você, não. É para ele te lembrar, ei, filho, você é dependente de mim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você é dependente de Deus. E você precisa sempre lembrar, eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Porque o medo, muitas vezes ele vai, te chamar para fugir. Foge. Só que a fé vai te chamar para buscar. Eu preciso buscar Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso buscar Deus. Enquanto o medo chama você para fugir, a fé chama você para buscar. É por isso que você precisa buscar Deus nesses dias. Eu falei para você, eu não sei do seu problema, eu não sei da sua limitação, eu não sei o que você está passando, mas eu não vim aqui, literalmente para saber do seu problema, ou perguntar do seu problema. Eu vim para profetizar na sua vida, que independente do medo, independente do problema, independente da situação, independente da adversidade, independente do trauma, independente do que fizeram contra você, preste atenção, a vitória está num brado de aleluia. A história está num brado de louvor. A vitória está em você não olhar as circunstâncias e olhar para Deus. Eu não olho para baixo, eu olho para o alto. Eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o autor e consumador da minha fé. É Deus. É Ele que vai te dar a vitória. É o brado que você vai dar no meio da situação que vai dar a vitória para você. É o brado de aleluia. É o brado de aleluia. Quando você continua olhando o texto, você vai ver que o povo ele se reúne. A palavra diz no versículo 13 o seguinte, olha: todo Judá estava de pé diante do Senhor. Então o povo, ele se reuniu. O povo, ele se reuniu. Isso vai mostrar para as nossas vidas que na hora das guerras espirituais, o que nós precisamos fazer? Nos reunir também. Na hora das guerras nós precisamos, olhar para o nosso lado, tanto para a direita quanto para a esquerda, e ver que existe pessoas com o mesmo propósito. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer juntos. Pessoas que estão nesse propósito. E você sabe um grande exemplo disso, pastor? As células. Célula não é lugar de fofoca, célula é lugar de comunhão. Célula, não é resenha, célula não é ajuntamento de amigos, célula é um ajuntamento de soldados. E quando eu olho para o povo, eu lembro das células. Por que eu lembro das células? Porque em Judá, o povo, ele estava junto em fé. E nas células também, nós estamos juntos para poder crescer em fé. Quando eu olho aqui para a Bíblia para ajudar, eu vejo que o povo, ele estava ouvindo a direção. E na célula, o povo também está recebendo direcionamento. Quando eu olho para ajudar, eu vou ver que o povo estava se fortalecendo uns aos outros. E quando eu olho para as células, eu vejo que o povo também fortalece uns aos outros.
Quando eu olho para Judá, eu reparo que o povo estava posicionado e pronto para vencer. E quando eu olho para as nossas células, eu vejo também que o povo está pronto para vencer. Eu vejo que o povo está pronto para enfrentar as batalhas. Quando nós olhamos para a palavra Judá, ele estava em unidade. E célula também é um lugar de unidade. Quando nós olhamos para Judá, nós vemos que eles estavam respondendo ao chamado de Deus naquele momento. E quando nós olhamos para a célula, quando você vai para a célula, você também está respondendo ao chamado de Deus específico para você naquele dia. Quando nós olhamos para a Bíblia, para Judá, ele estava pronto para esperar um milagre. E quando nós olhamos para a célula, nós também vemos pessoas que estão prontos para esperar uma multiplicação. Então, quando nós olhamos para Judá, nós podemos fazer um comparativo com as células. Mas por que você está falando de célula? Porque Judá, ele se ajuntou, foi um ajuntamento para buscar o Senhor. Isso não te lembra uma célula? Onde você deixa os seus afazeres, você não importa mais com guerra, não importa com a dificuldade, não importa com o que está passando, não importa como foi seu dia, não importa o que está acontecendo na sua semana, não importa o que aconteceu na escola, não importa o que aconteceu no trabalho, não importa o que aconteceu na tua casa, não importa o que aconteceu na tua vida, não importa o que aconteceu no teu relacionamento, não importa o que aconteceu com você, você deixa tudo para trás e vai para a célula. Vai adorar, porque a célula é lugar de compartilhamento, porque a célula é lugar de vida. E foi isso que Judá fez. Amém. Quando você deixa isso tudo para trás entra em uma célula, você está lá falando para os céus: eu vou bradar. Independente de qualquer coisa, eu vou bradar. Por isso que é importante você estar numa célula. Você está numa célula? Não está numa célula? Você precisa estar numa célula. Você precisa estar em uma célula. Célula é vida. Se você não está numa célula, se você não sabe o que é uma célula, quando acabar o culto, você me procura o pastor Bruno e fala: eu quero estar numa célula. Porque você precisa estar com um ajuntamento de pessoas que estão no mesmo propósito que você. Em Judá, ninguém pulou o muro e foi fechar com Moabe, foi fechar com Amon, foi fechar com ninguém. Judá falou: meu irmão, agora é a gente. Porque se você, fecha com pessoas que não estão no mesmo propósito com você, meu irmão, você se perde. Você tem que estar fechado, junto, unido, ligado com pessoas que estão no mesmo propósito. Então, quando nós olhamos para Judá, nós vemos Judá com o mesmo propósito. Nós vemos aquelas pessoas com o mesmo propósito. E quando nós olhamos a história, nós vemos que na história também aparece um homem, um levita. E o nome desse levita era Jaaziel. E Jaaziel apareceu na história. Versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. E olha o que ele fala: assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar, essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus. Esse ataque você não precisa ficar com temor, você não precisa ficar com medo, você não precisa se entristecer, você não precisa se preocupar: como eu vou vencer essa batalha? Ei, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Aleluia. E o texto continua dizendo o seguinte: olha, amanhã descereis contra eles
E eis que sobe pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Você compreendeu? Você não vai precisar pelejar. Eis que o Senhor te trouxe aqui para falar com você nessa noite. Você não vai precisar pelejar. Você não vai precisar pelejar. Essa guerra não é sua. Amém, meu irmão? Essa guerra não é sua. Você não vai precisar pelejar. Essa guerra não é sua. As guerras não são nossas. Nós temos um Deus, está aqui o nosso professor, pastor Bruno, que quando você olha para a Bíblia, você vai ver que nós servimos a um Deus, né, pastor, que ama lutar as guerras do seu povo. Ele gosta, irmão. Ele gosta de lutar a guerra do seu povo. Volta e meia, ei, essa guerra é minha, descanse. Nós servimos ao Senhor dos exércitos, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Aleluia. E Ele pelejará por nós. Ele ama lutar as nossas guerras. E o texto continua, versículo 17. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado, e não vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém. Isso era o levita que estava falando. Olha o que o levita fez, olha o que o levita falou. E os moradores de Jerusalém não se lançarem perante ao Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia. Isso é poderoso demais. Eles bradaram. Eles bradaram, Daniel. Sabe como eles bradaram? Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Você pode cantar comigo? Pois tudo que tenho é o ar. Você pode declarar isso ao Senhor? Você pode declarar isso? Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Você pode se colocar de pé nesse momento e cantar com toda a força. Nós vamos agora cantar com muita força, mas muito alto. Sabe por quê? Porque pode até parecer simples para um rei, mas isso é sinônimo de humildade. É você falando: ei, meu Senhor, eu te agradeço porque eu não tenho nada a te oferecer. A única coisa que eu tenho para te falar e para bradar diante de ti é um aleluia, de louvor, de graça, porque o Senhor disse nessa noite que essa guerra não é minha, que essa batalha não é minha. Então eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto com aleluia, com aleluia, com aleluia, com aleluia, com aleluia, Senhor, com aleluia, Senhor, com aleluia, Senhor,